A identidade do Brasil vem de um projeto nacional na República, pois a independência do país foi realizada pela família real portuguesa. Ainda não existia uma ideia de nação oficial, apenas continuamos colonizados por Portugal. Alguns escritores ajudaram a construir essa identidade, que foram Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Afonso de Taunay. Juntos, construíram uma definição baseada na história da elite branca, masculina e aristocrática. Diferenciando-se desses autores, Sérgio Buarque de Holanda, um escritor paulista, urbano e modernista, e Gilberto Freire, um nordestino ruralista e elitista, se propõe a entender o Brasil por meio de sua tradição ibérica, utilizando novos documentos de pesquisa. Ambos decorrem na década de 30, momento de mudanças políticas, econômicas e sociais. Os jesuítas desenvolveram suas ações missionárias na América desde o norte do México até o sul do Chile. Em 1516, começaram a explorar o sul do Brasil. A província foi fundada em 1553. Várias colônias foram criadas por eles, como Santo Ângelo, São Luís Gonzaga, São Lourenço, São Borja, São Nicolau, São João Batista e São Miguel Arcanjo. Os jesuítas promoveram a construção de inúmeros povoados, igrejas, colégios, através de missões e reduções. Lei das Índias é uma lei que permitia que os colonizadores obrigassem os índios a trabalharem como forma de indenização pelo serviço de civilização e evangelização recebidos. Durante mais de 150 anos, os missionários conviveram com os guaranis. Oficinas, casas, igrejas, praças, colégios e Cotiguaçu compunham a vila jesuíta. Os traçados romanos, cardos e decumanos eram utilizados ao fundar uma colônia. São Miguel Arcanjo foi uma das principais colônias e que ainda se encontra em algumas ruínas. Foi fundada em 1687, a construção de sua igreja durou 10 anos e foi inspirada na Igreja de Jesus, em Roma. A igreja foi incendiada em 1756. Na construção da igreja foram utilizados materiais duráveis. O destaque arquitetônico valoriza sua função social. O Marquês de Pombal acusa a ação jesuíta de várias questões, como promover uma catequese que determinava a obediência cega aos jesuítas, o que seria pior que escravidão. Em 1768, os jesuítas são expulsos do Brasil. As capitanias hereditárias foi um sistema de concessão territorial que permitia a ocupação de vilas ao longo da costa. Os donatários da vila eram responsáveis pelos setores militar, judiciário e fazendário. Com esse sistema de administração indireta, a coroa fica livre do dever de criação de vilas na colônia e estas são criadas através do capital privado. O processo de fabricação do açúcar passa pela casa de moenda, que através de prensas esmagava a cana e assim produzia o caldo. Após isso, este era levado à casa das caldeiras para a produção do melaço e depois esfriado. Assim que o melaço estivesse frio, era levado à casa de purgar e lá este era espremido para retirar as impurezas. O açúcar produzido era o mascavo e este era levado a caixas de barro cobertas por folhas de bananeiras e depois esmagado para pregar as tampas. Nestas haviam marcas conforme a classificação do açúcar. A casa grande era a forma de habitação das famílias portuguesas nas colônias. Inicialmente, eram fortificadas devido à ameaça de ataques indígenas. A capela tinha função religiosa e governamental, pois era nela que os índios e negros eram convertidos e também era nas capelas que os filhos dos senhores eram educados. As senzalas era o local que não possuía divisões internas e que dependiam do capital investido pelo senhor do engenho para sua extensão. Era o ambiente de moradia dos escravos e na frente dela havia o tronco para castigar os mesmos. A evolução urbana no Brasil começou no século XVII devido à centralização econômica e administrativa implantada pela coroa. Houve uma transferência dos funcionários régios para os núcleos coloniais, o que significou a chegada de profissionais de conhecimento técnico, como engenheiros militares e membros das tropas lusitanas. Eles vieram com o objetivo de fazer controle territorial e comercial.
Nessa época também, as criações das vilas se tornou encargo dos governantes e então surgiram algumas leis como a primeira ordenação das Filipinas, que é sobre as diretrizes para o assentamento administrativo das cidades. Ela foi criada por Filipe I, porém impressa apenas em 1603, sobre o reinado de Felipe II. A Constituição Primeira dos Arcebispos da Bahia. Esta Constituição teve origem no Sínodo de 1707 e visava sobre a escolha do terreno para a localização da igreja, procurando salubridade e higiene do terreno. Assim, consequentemente, atuando sobre o desenho da paisagem das cidades brasileiras. Tratados renascentistas via engenheiros navais e mecânicos de Portugal. Foi criado a favor de introduzir a arquitetura civil e meio militar, o que era novidade na época, como, por exemplo, a fortificação abalartrada, que foi desenvolvida no século XV, na Itália, para fazer frente no desenvolvimento da artilha. Assim, este tipo de fortificação foi que constituiu a rede urbana da costa brasileira. As técnicas construtivas mais usadas eram a tarpa de pilão, tarpa de mão e pau a pique. Suas vantagens eram o baixo custo, resistência e durabilidade. Porém, não suporta elevadas cargas de cobertura e é pouco resistente à ação da água. A arquitetura rural paulista tem uma planta quadrada com sala principal no centro e os cômodos distribuídos pelas laterais. A varanda é onde se faziam as refeições e o acesso à capela. O quarto de hóspedes era do lado de fora para abrigar andarilhos e proteger a família. Não existia água corrente para higiene pessoal, por isso a inexistência de banheiros. Cobertura eram de 4 águas, longos beirais e cachorros. Pilares de madeiras revestidas e tabique. Sítio de Padre Ignácio, Sítio do Mandu e Sítio do Santo Antônio são exemplos dessa arquitetura rural paulista. As casas eram sem recuos e grandes beirais para maior durabilidade. Casa térrea. Eram lotes de 5 a 8 metros de frente e portas voltadas para a rua. O chão era batido e se caracterizava por ser a casa de menor poder executivo. A casa de porta e janela é a casa mais simples, apenas com sala, quarto, cozinha e varanda. Coberturas de telha de bairro assentada sobre a madeira era a técnica construtiva usada nessas Sobrado. É o uso e produção da casa pelo trabalho escravo. Quanto mais cômodos, mais rica era a família. A loja, o armazém ou o depósito ficavam no térreo, já a seção particular em cima. Um dos tipos de residências mais persistentes da habitação individual. Recife é a cidade dos sobrados magros, que são altos e estreitos, com o primeiro pavimento ocupado por escritórios e acomodações para caixeiros, o segundo para a área de receber e alcovas, e o último ficando com a cozinha.